está feliz? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Dê uma boa noite a ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa ele só ajeitar aqui o retorno. Aleluia. Quem está animado aqui essa noite? Quem está feliz? Você já cumprimentou o irmão lindo que está do seu lado? Diga boa noite. Coisa linda de Jesus. Você está um arraso hoje. Quem se aproveita é as esposas, né? Que o marido não gosta de elogiar, e uma hora dessa aproveita a deixa para receber aquele elogio maravilhoso. Aleluia. 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 Agora chega, mudou, né, irmão? Quando está na sintonia certa, tudo flui. É ou não é? Andamos pelo Espírito. Diga assim: fé é a arte de ver o invisível. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Sem demora, o tempo já está bem avançado, então vamos correr. 2 Coríntios 4 e 18. Sabe aquele texto que você já sabe de cabeça? Mas é importante voltar a ler. Vamos ter uma boa conversa aqui hoje. Pelo menos um amém. Sempre que eu vou ministrar a palavra de Deus, eu fico empolgado. Ao mesmo tempo, um mix de sensações vem no nosso coração. É uma responsabilidade muito grande transmitir aquilo que Deus tem falado ao nosso coração para as pessoas. E a minha oração é: Espírito Santo, faça com que eles entendam aquilo que você comunicou comigo. Porque não adianta só soltar palavras, mas que a luz do entendimento venha ao seu coração essa noite. Preste atenção nessa mensagem, porque ela mudou minha vida. Capítulo 4 de 2 de Coríntios, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que não se veem, o escritor de Hebreus diz no capítulo 11 que tudo que é visto veio do invisível. O invisível é mais real do que o reino natural. Só que as pessoas dão tanta importância ao que é natural, ao que se vê. Eu até entendo, por causa de um padrão terreno e humano, que nós somos criados, inseridos, crescemos. Só que quando você nasce de novo, o Senhor nos chama para andarmos de acordo com o princípio original da criação, que é uma vida vivida pela verdadeira realidade. Diga assim: isso se chama fé. Fé não é um esforço. Fé é ver como Deus vê. Enquanto você não se vê da forma que Deus te vê, você nunca vai conseguir confiar em Deus e crer verdadeiramente. Só que muitas pessoas não entendem a conexão do coração, a visão do coração. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele estava escrevendo para os gregos. E é na Grécia que nasce o berço da filosofia, da razão, dos sentidos. Então ele fala para um povo bem culto, que tem uma cultura baseada em uma filosofia humana, da razão, do entendimento, do pensamento. Vários pensadores vieram desse legado dos gregos. E agora Paulo chama para você ver o que não se vê. Como a gente consegue ver o que não se vê? Como você consegue atentar, fixar os olhos naquilo que não se enxerga? Parece loucura, mas 2 Coríntios 5, Paulo está dizendo: andamos por
fé e não por vista. Andamos por... Ele chama isso de ver o que não se vê, fé. Andamos por fé e não pelo que vemos. O que nós não estamos vendo é mais importante do que os olhos naturais estão vendo. Chamamos isso também dos olhos do coração, ou visão do coração. Isso é tão sério, porque toda a minha vida eu fiz da fé uma fórmula e uma regra. Porque homens de Deus receberam coisas de Deus, escreveram livros, e muitas doutrinas foram feitas baseadas naquilo que o homem de Deus recebeu, de Deus que não é errado, toda a revelação vem do Senhor. Mas aquilo que alguém recebeu pelo Espírito, Deus deu a ele, a você Deus vai comunicar uma outra verdade, amém? A gente não pode transformar em uma regra aquilo que eu recebi como direção. Porque a vida agora da nova aliança é vivida no Espírito. Jesus ensinou bem vivendo na terra. Curou um cego cuspindo, curou pessoas mandando se apresentar ao sacerdote. Ele nunca fez a mesma coisa. E eu quero profetizar aqui essa noite que daqui para frente você vai ver um ano de coisas novas. Coisas que você nunca viveu. Mas vamos para um entendimento dessa palavra. Esse texto fica no meu coração remoendo por muito tempo. Eu vou e volto, preguei domingo passado nele, mas aqui eu quero entrar em outras coisas. Se você olhar, se você for para os Estados Unidos, para você comprar nos Estados Unidos, você vai precisar de uma moeda chamada... Se você for para a Europa, bem-vindo, né? Né, Geraldo? É o euro. Se você for para o Japão, se eu não me engano é ien, né? Não é isso? Essa é a moeda do país. Você, para comprar coisas nesse lugar, você tem que usar o tipo de moeda que corresponde com o lugar. E qual é a moeda do céu? Qual é a moeda do céu? Fé. Só que a fé não faz as coisas acontecerem. Eita, Gleice, me pegou agora. Eu achei que eu poderia trabalhar e fazer meu milagre crendo. Não. Tudo quem faz é Deus. A fé recebe. A fé é como uma janela. Ela não cria a luz, nem o calor, nem o sol. Mas se você não abre a janela, a luz não entra. Tudo que foi feito na obra consumada de Jesus, você recebe pela fé. Então a fé não faz as coisas acontecerem. Deus já criou essas coisas, são reais. E onde é que elas estão? Não atentando nós nas coisas que, mas nas que não. Como eu enxergo aquilo que não se vê? Diga assim: fé é a arte de ver o invisível. Hebreus 11, vamos lá. Quero dar um fundamento melhor para essa questão. Acredito que hoje não dá para terminar esse assunto. Quarta-feira a gente termina. Mas vamos ver até onde a gente vai chegar. Hebreus 11. Vamos começar do verso 23. Eu gosto da história de Moisés. Amo essa história. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Pela fé ele foi guardado. Porque viram que a criança era formosa. Eles viram na criança aquilo que a gente só viu depois. Deus já vê há muito tempo atrás. Quando Deus compartilha a visão dele com você, você vai enxergar o que Deus enxerga. Fé é a habilidade de enxergar aquilo que não se vê no natural. Toda a palavra de Deus é invisível agora, não o logos, mas aquilo que Deus fala com você. Você está vendo? Não, mas tem uma palavra de Deus saindo da parte de Deus para chegar a você. Presta atenção. Pela fé ele é guardado. Os pais dele conseguem ver algo nele que ninguém viu. A gente só viu depois do que ele se transformou. Mas Deus viu desde que ele nasceu. Pode pegar o dedo do profeta e olhar para alguém e diga: Deus vê em você o que ninguém vê. Diga: nem seus pais conseguiram enxergar, mas Deus enxergou. E é por isso que você está aqui essa noite. Porque existe um propósito, existe uma unção e um poder operando na sua vida.
É por isso que o diabo não conseguiu te matar, é por isso que as circunstâncias não conseguiram te parar. Mas Gleison, eu estou quebrado, graças a Deus, Ele é o oleiro. Ainda bem que você não está dependendo de você, você está no lugar certo. Eu conheço um Deus que pode refazer e fazer quantas vezes. Ele chama a existência aquilo que não existe, Ele dá vida a coisas mortas. Desde que eu cheguei aqui, eu percebo um ambiente profético. E um ambiente profético pode se mover debaixo de um profeta, pode se mover debaixo de uma pregação profética, de uma canção profética, palavras proféticas. E às vezes você espera que o culto acabe, ou Deus use um profeta lá e pega o dedo e aponte para você. Quando a sintonia está pelo Espírito, você já começa a receber. Mas o ambiente hoje é diferente. Será um ambiente de reviravoltas. Eu estou pregando já debaixo de uma unção diferente hoje. Voltando ao texto. Porque viram, esconderam o menino porque viram algo nele. Com 3 meses de idade. Aquilo que as pessoas viram depois de 40 anos, eles viram com 3 meses. Há coisas em você que nem você viu ainda, mas Deus já viu e Ele sabe. E é por isso que Ele está te chamando para a comunhão, te chamando para estar nele. Não vou entrar nisso porque não é o tema, mas vamos embora. Porque viram que a criança era formosa, também ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já foi feito homem adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Algumas coisas, quando você se torna adulto, você não aceita mais. Chega um ponto na nossa vida que você se torna grande demais para desistir. Satanás sempre vai trabalhar na sua vida nas fases de formação do seu chamado. Porque quando você amadurecer, ele não vai ser páreo mais para você. Então ele vai trabalhar para te matar quando era criança, mas agora adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando é criança, os pais lhe deram R$10 e deram uma nota de 100, você olhou para as duas e não sabia o que era valor. Então você pegou às vezes a de 10 porque viu que era vermelha e tal, e achou mais bonito do que azul. E tem agora a de 200, que é o peixe. Já dizia uma canção, quem me dera ter um peixe. Só que quando você amadurece, você não se contenta com qualquer coisa. Você aprende a dar valor ao que tem valor. Aqui dá uma pregação e outra coisa, mas eu não quero. Vamos embora, Espírito Santo me ajuda. Me ajuda a sair desse texto. Quando o homem adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o pobre de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé recusou a realidade. Aqui ele não, pelo contrário, parecia que ele estava perdendo, mas pela fé, muitas vezes no natural vai parecer que você está perdendo. Mas quando você se torna adulto, você valoriza o que Deus valoriza. A primeira coisa que quando a gente segue Jesus precisa aprender é valorizar os valores do reino. O que tem valor no natural não tem valor diante do reino. Os tesouros do Egito não se comparam com o chamado, o propósito e a glória que Deus tinha para Moisés. Por isso não se venda barato. Não troque nada, porque você não troque o propósito de Deus por nada nessa vida. Porque nada se compara com aquilo que Deus confiou a você. E o plano dele para você é maravilhoso. Nada chega perto, nada se compara. Mas quando os olhos são abertos para enxergar o que é invisível, você dá valor ao que realmente tem valor. Porque tudo que se vê é passageiro. Porque vem daquilo que não se vê e que é eterno, não passa. Se o fundamento da nossa vida estiver alicerçado naquilo que vemos, isso vai se acabar e passar. Mas se o fundamento da nossa vida está fundamentado naquilo que é eterno, podem vir os rios, as chuvas e os ventos, como diz a música do pastor Saulo, vão combater a casa, mas ela não cai. Amém. Então, a Bíblia diz no versículo de número 27, pela fé abandonou o Egito. 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. O 29, pela fé atravessou o Mar Vermelho.
versículo 27 nessa versão. Por meio da fé, agora. Nessa versão aqui está melhor do que a minha. E contemplava o galardão. Eu gosto dessa versão. Fitava aquele, via aquele. Fitava aqui contemplava, fixava os olhos. Via aquele que por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. E perseverou. Por quê? Sabe por que algumas pessoas desistem fáceis, de forma fácil? Porque elas estão olhando para as ondas, para a tempestade, é por isso que afundam. Mas se os seus olhos estiverem naquilo que não se vê, você vai ficar firme. Por quê? Porque o que sustenta a fé não são circunstâncias naturais, é a palavra de Deus que é imutável e invisível. Toda vez que a tua vida é baseada no que está acontecendo, você vai fracassar. Ele viu o quê? Hebreus 11, primeiro. Fé é a certeza das coisas que esperam. Convicção de fatos que não se vê no natural. Mas com os olhos do coração você já contempla. Tem alguém comigo aqui hoje? E a gente muitas vezes se apega mais ao que vê. Só que a nossa verdadeira realidade é espiritual. Tem alguém comigo? Efésios capítulo 1, vamos lá. Verso 17. Efésios 1, verso 17. Começando do 17. Aqui há uma oração de Paulo pela igreja de Éfeso. E ele está dizendo assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de quê? Sabedoria de revelação. Revelação é enxergar, é ver. De revelação no pleno conhecimento dele, iluminando. De que forma o espírito de sabedoria e de revelação chega em nossas vidas? Verso 18: iluminando os olhos da onde? O que é fé? Enxergar com os olhos Fé é enxergar com os olhos E os olhos do coração olham para onde? Se você pegar Romanos 10, versículo 9, diz: com o coração, e a saber, a palavra de Deus está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão para salvação. As pessoas trabalham muita parte da boca, mas não trabalham a parte do coração. Quem vem primeiro, coração ou boca? Quem vem primeiro, coração ou boca? Prova básica de português. Quem vem primeiro, coração? Aqui é ciências, né? Coração ou boca? Você sabia que no coração tem mais de 10 mil neurônios? E o cérebro responde ao coração? Ele dá comando aos pensamentos. Por isso que a crença está no coração. Por isso que a fé do tipo de Deus é crer com o coração. Marcos 11, 23, ele disse: se disser esse monte e não duvidar no coração, se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será. As pessoas ficam nessa coisa de pensamento positivo. É até melhor pensar positivo do que pensar negativo, né? Mas a palavra de Deus vai além de um estudo neurocientífico. Ela consegue penetrar o espírito do ser humano aonde a psicologia não consegue chegar, porque ela é viva, ela é uma pessoa. João 1 disse: no princípio ele era a palavra, e a palavra habitou entre nós, andou conosco. Se a sua experiência com a palavra de Deus e com o Espírito Santo não for melhor do que ter Jesus como os 12 ao seu lado, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse: eu vou para o bem de vocês, para que ele venha. E a palavra dele e ele é um só. Amém? O problema é que nós temos uma rotina religiosa e não uma vida no Espírito. O problema é que a gente tem uma rotina religiosa e não uma vida no Espírito. Vamos continuar. Verso 18: iluminando os olhos da onde? Para saberdes qual é a esperança do seu chamado, chamamento. Você quer saber o seu chamado? Quando os olhos do coração se abrirem, você vai saber para que você nasceu. Qual a riqueza da sua glória na herança? Você tem um chamado, um propósito, você também tem uma herança. E ele também fala do poder que Deus ressuscitou em Cristo. Há um poder operando em nós, uma vida chamada vida de ressurreição. Quem concorda comigo que nós estamos sujeitos à lei da gravidade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que para botar um avião para voar,
ele tem que operar em uma lei superior à lei da gravidade, a lei da sustentabilidade, da aerodinâmica. Tem alguém comigo aqui hoje? Romanos 8, versículo 2 diz: o pecado, a lei do espírito e de vida me libertou da lei do pecado. Só que o avião voa, mesmo a lei da gravidade estando lá, porque ele opera em uma lei maior. Nascemos de novo, e Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8, ele está falando da comunhão com o Espírito Santo e o poder da vida no Espírito. A lei do espírito e de vida me libertou da lei do pecado. Tem uma vida de ressurreição operando em você. Enquanto os olhos do coração e do entendimento não forem iluminados, esse espírito de sabedoria abrir os olhos do seu coração, você pode viver uma vida na carne, se esforçando, lutando para tentar fazer a vontade de Deus. Mas quando os olhos do coração se abrirem e você enxergar pela verdadeira realidade, a lei do espírito de vida, essa vida de ressurreição, Paulo está dizendo em Efésios: eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento, para que esse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Quando os olhos do vosso coração forem iluminados, vocês vão enxergar. Meu Deus do céu. É por isso que o trabalho do diabo, ele não tem poder algum sobre a igreja, mas é cegar você com religião. Porque quando você enxergar, você recebe. Diga: a provisão está na visão. Diga: fé é ver como Deus vê. E Deus nos capacitou com a habilidade dele. Quem é que habita em mim? Quem é que habita em mim? Deus. Através de quem? O Espírito Santo é um só. Primeira, segunda e terceira pessoa. Irmãos, não tem maior ou menor, mas tem dispensações. Antiga aliança, você vai ver o início de tudo, Deus operando. Depois vem o Filho, e agora é a ação do Espírito. Mas Ele é Deus da mesma forma. Aquele que criou o universo está dentro de você. Libera esse poder ilimitado que está na tua vida. Meu Deus do céu. Quando você atenta para o que é natural, você bloqueia os olhos do coração. Mas aí Paulo está orando, e a igreja agora vai enxergar. Abrir os olhos do entendimento vai fazer o seguinte: eu vou entender o que eu sou. E aí eu não vou estar buscando, não vou ter essas crenças de rejeição, de aceitação. Eu sei quem eu sou. E se o inimigo me tentar, a tentação não surta efeito do diabo quando você sabe a sua verdadeira identidade. Porque você não faz coisas para provar, você vive. Ainda que ninguém veja, você desfruta. E aí vem a herança, o que você tem, mas tem a terceira parte. E o poder que Ele ressuscitou Jesus dos mortos está em você. Por isso que a oração de Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que é poderoso para fazer o quê? Algo sem fim, algo sem limite, além do que pedimos ou pensamos. Você pensa muito limitado, Deus trabalha, sabe, muito é vasto demais a amplitude da visão e do pensamento de Deus. Segundo o poder que já opera, pega no ombro de alguém e diga: já tem um poder operando em você. Diga: é por isso que quando você ora, pessoas são curadas. Não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, é porque o Deus que está em você quer se manifestar. Estou só começando. Deixa eu voltar para cá. Olha para alguém que está do seu lado e diga: como que alguém com tanto poder pode viver uma vida como um derrotado e fracassado? Responde para essa pessoa: se os olhos do entendimento não se abrirem, você vai viver uma vida religiosa. Você vai ser um esquenta-banco na igreja. Você vai fazer regras religiosas. Mas no dia que a revelação chegar ao seu coração, Gleice, eu vou fazer o que Pedro fez? Claro que não, porque cada um foi chamado para uma coisa. Eu não vou fazer o que Moody fez, mas dentro do meu chamado eu estou bem, porque Deus me chamou para aquilo. Se Deus me chamou para cuidar de viúvas, se Deus me chamou para cuidar dos necessitados, se Deus me chamou para cuidar de crianças, não importa onde eu estou, se é o meu chamado, eu vou ser pleno e o poder de Deus vai agir naquilo. Nem sempre você vai ver pessoas operando milagres extraordinários, ganhando multidões, mas você vai ver às vezes a pessoa cuidando de um só, como Barnabé cuidou de Paulo e Paulo virou. Talvez você não seja aquele cara que vai pregar e vai às nações, mas vai ser aquele cara que gera missionários. Olhe para o teu vizinho e diga: você não sabe quem está sentado ao seu lado hoje.
Diga, você não sabe quem é esta pessoa que está sentada aqui. Por isso que 2 Coríntios 5,16, Paulo diz: a ninguém, depois que você nasce de novo, a ninguém mais consideramos pela carne. Ah, mas eu lembro de Gleison, ele fumava maconha, ele fazia isso. Gleison não, isso era o velho homem. Já está crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem uma nova vida em mim. Olha para alguém e diga: tem uma nova vida em você, rapaz. Tem uma nova vida, tem uma nova natureza, e tem Deus habitando na tua vida. Por isso que ele diz: filhinhos, não tenham medo, maior aquele que habita em vocês do que aquele que está no mundo. Os que são nascidos de Deus já venceram o mundo. Por quê? Porque Deus habita em você. Você já tem 1 milhão de chances para dar certo. Meu Deus do céu, 1 milhão de chances para dar certo, porque você não está tentando ser vitorioso. Nele ele te torna vitorioso. Não quer dizer que você não tem pressão, dificuldade, que essa história, eu sou vencedor. Irmãos, tem que ter pressão, aflição, para que realmente essa vida vitoriosa em Cristo venha à tona. Não é uma vida sem problema. O Espírito Santo guiou Jesus para ir para o deserto. Mas eu pensei que eu não ia passar nada depois que me convertesse. Talvez você passe até mais coisas. Porque quando você está sob a vontade de Deus, você vai ser atacado pelo inferno. Alguém que não é atacado pelo inferno tem alguma coisa errada. Tem algo de errado. Se você está fazendo a vontade de Deus, vai ter oposição. Então como é que Moisés sai do Egito? Ele viu o invisível. No natural, ser neto de Faraó, ter os tesouros do Egito. Imagina aquelas pirâmides, a riqueza que o Egito tinha. No natural parecia que ele estava dando um passo para trás. Mas no reino do Espírito ele viu algo. Diga: visão da fé. De novo, visão da fé. Então, a palavra iluminados aqui do versículo 18, em grego significa fortizo, que quer dizer inundados de luz. É disso que nós precisamos. Não há nenhum problema que Deus não tem solução. Levanta tua mão para cima, vai. Diga: não há nenhum problema que Deus não dá a solução. E como é que eu vivo? Como é que eu recebo isso? Só precisa abrir os olhos. Já percebeu que algumas coisas não é sobre o que você vai fazer, mas é o que você precisa ver primeiro? Eu vou mostrar para você que muitas das imagens que você tem sobre a tua vida são erradas, não estão coerentes com o que a palavra de Deus diz. Porque, deixa quieto. O melhor de tudo é que Deus deseja que os nossos olhos se abram para o conhecimento de Jesus. Alguém vai dizer: conhecer Jesus, o que é isso? Vá para João 17:13 que você vai saber. Ele disse: e a vida eterna é essa, que conheçam Ele. A coisa mais importante a conhecer é Jesus. É a vida eterna. É o maior bem que você pode ter, é conhecer Ele. Amém? Essa questão dos olhos espirituais é algo tão sério, porque quando Deus criou o homem, criou para viver, não pelos sentidos, mas pelo Espírito, que é uma vida pela fé. Fé é fruto do Espírito, andar por fé, andar no Espírito. Paulo nunca disse aos discípulos: vocês têm uma fé pequena, uma fé grande, vocês têm que ter fé. Paulo disse assim: andem no Espírito, porque ele sabia que andando no Espírito a fé flui. Só que o homem cresce nesse ambiente espiritual, no Éden. Ele não foi feito para ser produto de suas emoções. Mas eu creio que Deus dá uma chave. A árvore correta abriria os olhos para o espiritual, e o alimento da árvore errada abriria os olhos para o entendimento errado. É como que os olhos do coração de Adão estivessem fechados, e Deus deu poder de escolha ao homem. E não é direito de escolha. As pessoas traduzem livre-arbítrio como direito de escolha. Direito é algo que, se Adão realmente tivesse direito de escolha naquela árvore, sabe o que aconteceria? Quando ele comesse, Deus não poderia lhe repreender, porque é um direito. Ele não tinha o direito de comer. Ele tinha o poder de escolher, mas não o direito de comer. Tem coisas que você pode escolher, mas não tem o direito de fazer isso, porque Deus não deixou isso para você. Livre-arbítrio não é direito de escolha. O direito ele tinha com relação às outras árvores. Se ele comesse livremente, nada aconteceria, mas daquela, não.
Só que algo interessante, o diabo vem e dá um alimento a ele. Se você comer da árvore do conhecimento, você vai ver como Deus vê, né? Ele já via. Quando ele come, no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que ao comer, seus olhos se abriram. Mas vem cá, eles eram cegos? Gênesis capítulo 3, versículo 7, por favor. Acho que é o 6. Gênesis 3, 6. Esse conhecimento espiritual poderia ser aberto pela árvore da vida ou pelo conhecimento. Isso é lei mosaica. Quando ele come da árvore, como é que ele se vê? Ele vê suas imperfeições. Ele se vê aquém, ele se vê nu. Ao invés de ver o Senhor, contemplar a sua glória e ver toda a beleza do que Deus tinha criado, ele começa a se enxergar. Esse tipo de alimento faz você se enxergar e ver suas imperfeições. Essa não é a visão correta que Deus quer que você tenha da vida. Quando a mulher observou que a árvore era realmente agradável ao paladar, muito atraente, além de tudo desejável para dar saciedade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e igualmente ele, versículo 7. Então os olhos dos dois, e perceberam que a glória de Deus? Não. É aqui aonde os olhos dos sentidos se abrem, o homem passa a viver pelos sentidos e ele é produto de suas emoções. Quando Deus chama e diz, o justo viverá pela fé, Deus está dizendo, ele vai voltar a ser produto da minha palavra e não das suas emoções. Os olhos se abriram, eram cegos? Que olhos foram esses? Mas agora Paulo está orando para outros olhos se abrirem. Olha para o teu vizinho e diga, o Espírito Santo deseja isso, que você comece a se ver como Deus te vê. Deus não te vê como um fracassado, como um coitado, como um zero à esquerda. Não, Deus vê em você o que ninguém vê. Primeiro Ele te valoriza, por isso que Ele enviou Jesus para morrer por você. Você não é especial porque tem um iPhone, uma BMW. Meu Deus do céu. Tem alguém comigo? Esse tipo de alimento é incrível. Estava Adão e Eva caminhando no jardim, Deus com eles. Jesus, quando ressuscitou no domingo, estava caminhando no caminho de Emaús com duas pessoas. Deus com duas pessoas no jardim, Jesus da ressurreição com duas pessoas. E ele começou a partir o pão, compartilhar as escrituras com eles. E quando chegaram na casa, que ele foi para a parte da ceia, que partiu o pão, os olhos se abriram. Um alimento que abre os olhos. Quando eles recebem a palavra de Jesus, os olhos se abrem. E percebem o que? Sua nudez agora? Suas imperfeições? O que é que eles percebem? Deus quer que quando os olhos do seu coração se abram pela palavra, você enxergue Cristo e a sua verdadeira realidade, não você mesmo. Quando você anda nos sentidos, você vai olhar para você e você vai começar a se vitimizar, vai começar a se concentrar em você mesmo, e consciente de si mesmo, e cheio de si mesmo, você vai botar culpa em um monte de gente, porque o vitimismo sempre faz isso, vai procurar pessoas para culpar. A culpa é dos outros. Vai viver reclamando. Mas essa não é a vida que Deus nos chamou para viver. Amém? Diga assim, existem os olhos do coração. Diga, existem os olhos do coração. O que é provisão? Visão, manter-se, pró ou prefixo? Provisão. Provisão, visão antecipada. 2 de Reis, capítulo de número 2, verso 6. Vamos logo para o verso 7, vai lá. Tem alguém recebendo alguma coisa hoje? Aleluia. Aleluia. 50 discípulos dos profetas, 2 de Reis, capítulo 2, verso 7. Foram também e ficaram observando a distância o que se passava. O verso 6, Elias vai subir para o céu e Eliseu não quer deixar ele por nada. Ele diz, para onde você for, eu vou. Para onde você for, eu vou. Eu quero receber do que você tem. E aí, a Bíblia diz que, passa o versículo 8.
Então Elias tomou o seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre a terra seca. Versículo 9. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu espírito. Verso 10. Elias respondeu: em verdade, pediste algo muito difícil, algo muito duro. Todavia, se o quê? Se o quê? Se vê. Sabe por que algumas pessoas não honram a unção que está sobre a tua vida e não recebem de você? Porque não vê em você o que Deus vê. Ninguém que não percebe em você o que Deus vê vai receber alguma coisa de você. Às vezes você está cercado de pessoas, mas elas não conseguem enxergar. Eliseu não, percebeu que estava em Elias. O que é que ele disse? Eu quero disso. E o que é que Elias disse para ele? Você quer isso? Beleza. Se você me ver quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber, o meu arrebatamento não se fará. Enxergar. Porque a nossa maneira de enxergar muitas vezes é natural e limitada, porque é baseada em uma crença humana. Fé é a arte de ver o invisível. E está muito ligado a sonhos, a visões que Deus te dá. O Walt Disney estava fazendo com os arquitetos uma montanha russa gigantesca, muitos anos antes dela ser formada. Ele pegou o projetor, viu o lugar, colocou onde seria, só que ele morre, e depois de muitos anos foi construída. E no dia da inauguração, o prefeito da cidade chamou a esposa e chamou um político, e o político disse, quando teve a oportunidade para dar a palavra, disse: é uma pena, o senhor Walt Disney não está aqui para ver essa obra-prima. Quando a mulher dele pegou a oportunidade, ela disse: aquele jovem está equivocado, meu marido viu essa montanha muitos anos atrás. Olha para o vizinho e diga: antes de Deus mudar a tua fala, Ele vai mudar a tua visão. Diga: o poder da visão. O problema é que muitas pessoas têm uma visão humana natural, porque são baseadas nas crenças do coração que você adquiriu a vida toda. A gente vai entrar em algo aqui. Então, se você vê, você recebe. Isso é fé. Diga: se vê, recebe. Agora olhe para o teu vizinho e diga: o que você vê recebendo? Você se vê na mesma vida, se vê sempre perdendo, se vê sozinha. Uma vez um jovem chegou para mim e disse: mas Gleice, eu não sei porquê, eu não arrumo ninguém. Eu disse: claro, você só se vê só. Ela disse: é verdade, eu não me vejo com ninguém. Você nunca vai viver aquilo que você não vê. O que você vive hoje é o que você creu ontem. Toda a nossa vida é baseada em crenças. Você nunca viverá acima das crenças. E é por isso que a obra do Espírito Santo em você é porque é ação vital e legal. A ação legal é te mostrar tudo que te pertence. Qual a ação vital? Te capacitar a possuir o que é seu. Comunhão com Deus. Ele vai te revelando, te ensinando, te guiando, para que você possa possuir, para que você possa viver o que Deus tem para você. Sozinho você não consegue, precisa da ajuda dele. Tem alguém comigo aqui hoje? Gênesis capítulo 15, verso 1, vai. A gente só está começando. Deixa eu dar fundamento. Não me questiona antes de terminar o assunto. Não atentando nós nas coisas que toda a sua vida você considerou muito suas circunstâncias. Você vai sair dessa celebração hoje considerando Deus como nunca considerou. Considerar Deus é considerar a sua palavra. Meu Deus. Há uma unção tremenda aqui essa noite. Gênesis capítulo 15, verso 1. Muitas vezes uma palavra da parte de Deus vem para nós em forma de visão. Pega o dedo de profeta. Olha para alguém lindo que está do seu lado e diga: sempre que Deus quer fazer algo de bom em sua vida, Ele primeiro vai lhe dar uma visão, uma imagem. Porque a Bíblia é um livro cheio, porque Jesus no Novo Testamento falou tanto no sentido figurado. Mateus capítulo 6 ele diz: olhem para as aves do céu.
Ele não disse observe e pare de ver. Olhar ali em grego é fixar os olhos, não tirar de vista. Olha a maneira como Deus provê para ela. Como ele nem diz Deus, ele diz assim, o meu pai. Não, ele diz o vosso Pai Celestial. Ali ele traz o sentido de paternidade. E ali ele ensina um meio de provisão, dando uma imagem. Quando você se vê em falta, pega uma imagem da Bíblia. Não é uma imagem de um coach, é uma imagem da Bíblia. Porque o homem, a neurociência pode melhorar o homem natural, mas só a palavra de Deus tem poder para transformar essa crença errada que está no seu coração. Você sempre se vê em falta, aí Deus te dá uma imagem. Eu tenho um Pai Celestial, e se Ele cuida de uma ave que não vale nada, quanto mais eu, que Jesus morreu na cruz por mim. Oh, bata no peito e diga, naquela cruz foi por mim que Ele morreu. Oh, Romanos 8, Paulo diz, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, porque não dará, e de graça com Ele, todas as coisas. Se Ele não poupou Jesus, por que vai poupar alguma coisa para você? É Jesus, irmão, é o maior bem que nós temos. Meu Deus do céu. Ah, pastor, mas eu estou orando para Deus me dar um Porsche. Deus nunca prometeu que ia te dar um Porsche, mas Ele prometeu que se você ficar meditando, como no Salmo 1, em sua palavra, você vai ser alguém frutífero, você vai estar bem, as estações vão mudar, mas tua mente, emocionalmente, no relacionamento, na família, na saúde, nos negócios, em tudo você está bem. Não significa que não tem pressão. Paulo, na falta, na abundância, ele disse, eu aprendi a ter e a não ter. Melhor do que ficar baseado em circunstâncias externas é viver uma vida pelo Espírito, onde o que acontece ou não acontece não determina a minha alegria. Porque eu me lembro quando eu era criança, a gente ficava na frente daquele campo paulistano, eram poucos carros que tinham aqui. Eu sou novo, irmão. Vou dizer, minha esposa pregou no culto das mulheres, e uma pessoa perguntou para ela se eu era o pai dela. Para ela não, para uma pessoa. Não vou dizer quem está aqui, meu irmão, pode cortar o meu pescoço, que eu não vou falar quem foi, deixa para lá. Mas porque me vê no YouTube. Eu digo, no YouTube aí é que eu sou novinho. Geraldo disse, eu pensei que você tinha 3 metros, fortão, bração. Eu disse, eu sou forte, por dentro. Você viu por dentro, né, Geraldo? Geraldo, tu me viu por dentro. Eu disse a ele. Ele disse, mais baixo Geraldo tá. E eu achava que Geraldo era baixinho. Quando cheguei perto de Geraldo, tá o Galalau. Então, naquela época a gente ficava na frente do campo e dizia, o carro brincando um com o outro, o carro que vem da esquerda é seu, vem da direita é meu. Quando vinha um carro melhor a gente ganhava, era apostando, era brincadeira de criança. E eu ficava imaginando, eu nunca vou dirigir um carro, tanta marcha para passar. Mas quando você amadurece, você pode possuir. E agora que já dirijo um carro, eu penso, como é fácil? Aí Deus disse para mim, muitas vezes na nossa caminhada com Deus, Deus vai te dar uma visão, e você continua caminhando. Quanto mais você cresce, mais a visão vai se ampliando, e você vai possuindo, e você vai vendo que aquilo que você achava difícil não é nada. Meu Deus do céu. Deus é um Deus de novidade. Essa palavra está muito forte no meu coração. Você em casa, você aqui, as coisas não vão ficar da forma que estão. As coisas não vão ficar paradas, não vão ficar paralisadas. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de novidade. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Coisas novas estão acontecendo. Como é que eu faço? Como que eu faço para os olhos do coração? Deus só quer que você veja. O problema é que sempre que a coisa aperta, você se vê como? Conforme o seu velho homem fazia você se ver. Fracassado, cabisbaixo. O seu velho homem foi crucificado, mas ele deixou uma imagem na sua mente de todo o seu passado, de tudo o que você viveu. E aí Efésios 4, Paulo diz agora, a se despir do velho homem e se revestir do novo homem. O que é que ele está dizendo? Ali é na mente, renovação da mente. Porque imagina você vai para a academia ou correr com a roupa de ginástica, põe uma roupa limpa por cima, dá certo? Deus não fez isso. Ele deu um banho, te deixou limpo e botou uma roupa nova.
Só que o velho homem deixou uma imagem, vestígios, maneira de pensar, padrões, pensamentos que são errados, crenças que você nem sabe que tem. E elas estão trabalhando em teu coração. Você não sabe que tem isso. Amém? Mas você se vê pelo hábito. Você diz: é impossível de vencer isso, eu não consigo, sozinho não. Uma vez um jovem chegou para mim, ele tinha crenças de pornografia. E ele disse: pastor, eu não consigo deixar o vício disso. Eu disse: toda vez que você vê aquela coisa, você vai dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E aí há uma coisa importante. Quem lembra aqui do carro, sabe que o carro automático, quando eu tinha carro CVT, manual, e o motor de partida pifava, você sabe que você pode empurrar. Quem está comigo? Então há duas formas de chegar em casa. O motor de partida pifou, você pensa consigo: vou empurrar o carro. E aí você vai, bem lento, doloroso, dificultoso, empurrando aquele carro. Mas a outra forma, que eu chamo isso a mudança da crença do coração. O problema de empurrar o carro até em casa é que quando vier uma ladeira ou um buraco, você não vai conseguir. Muitos crentes estão vivendo a vida assim, empurrando a vida por causa da crença do coração. E quando encontrar uma ladeira, eles dizem: é impossível. Eu nem cheguei em Gênesis ainda. Tem alguém comigo aqui hoje? Diga: a provisão está na visão. Diga de novo: a provisão está na visão. Então, voltando para Mateus 6, eu vou terminar essa coisa do carro. A palavra grega é perceber em sua mente, ou pensar a respeito. É você pegar a figura da imagem de Jesus. Porque a Bíblia é cheia de imagem. Uma árvore é como uma árvore plantada junto a ribeiros, é como uma casa edificada. Por que isso? Porque em toda a nossa vida a gente vai ter imagens que estão no nosso coração que a gente não sabe que tem. Quem concorda comigo? Vou dar um exemplo para vocês. Quem sofreu um trauma, mas diz: pastor, eu não consigo. Ou pessoas que foram adotadas, elas têm aquele trauma da adoção. Mas a questão é, o problema não é o trauma, é o que você acredita sobre ele. O que você acredita é mais importante do que aquilo que você está passando. Porque fé é uma perspectiva. Amém? Então, o livro de Hebreus capítulo 4, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Hebreus 4. Vou depois para Gênesis, nem senti de entrar em Gênesis agora. Vamos para cá. A coisa está fluindo para esse lado, eu vou para esse lado. Ler a Bíblia é importante. Ler a Bíblia é importante. Mas muitos não entendem a importância de meditar sobre a palavra que estamos lendo. Tá bom. Não é dar uma olhada nas aves. Para pintar a imagem do coração, você vai ter que meditar. Tem alguém comigo? Existem mentiras que estão alojadas em seu coração, que você aceitou como verdade. Se você acreditar em seu coração que é fracassado e que jamais será bem sucedido, essa é uma mentalidade do seu velho homem, aquilo que eu falei. Só que Hebreus 4, versículo 11. Olha o que ele diz. 4, verso 11. Obrigado. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele... Mas quando se está se esforçando, como consegue descansar? Se é para se esforçar para entrar no descanso, como que eu me esforçando descanso? A palavra esforço aqui é empenho, ser diligente, se empenhar para esse descanso. Tem alguém comigo? O versículo 7, volta ao 7, fala do coração. Essa parte de descanso em Hebreus está ligada ao coração dos filhos de Israel, que tinha um coração endurecido por causa da incredulidade e raiz de amargura. Isso é sério. Verso 11, verso 7, por favor, do capítulo 4. Verso 7. Determinou Deus uma nova oportunidade
E a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme o que já fora proclamado: antes, hoje, se ouvires a voz do seu Deus, não endureça o quê? Por que ele está falando de coração duro aqui? Porque ele está dando o exemplo do povo de Israel, que saiu do Egito, mas não entra na terra. Já viu gente que fica rodeando, mas não chega onde é para chegar? Deus não quer que você só saia do Egito. Deus quer que você entre naquilo que Ele tem para você. Mas as crenças do nosso coração, elas são importantes. Por quê? Porque por causa da dureza do coração, incredulidade, raiz de amargura. Por isso que no deserto só entrou na terra de Canaã quem nasceu de 20 anos para baixo. Quem cresceu no ambiente de milagres pode ter a mente transformada, entrou. Mas quem tinha a mente cauterizada no passado não entra. O deserto não é um lugar de provação, é de remoção de crenças. É Deus te ensinando a depender. Tem coisas que você sozinho está tentando, não consegue. Deus diz: quando é que você vai parar e pedir minha ajuda? Só que quando o escritor de Hebreus fala do povo de Israel de coração duro, ele entra no descanso. Porque a maior dificuldade de todos aqui é parar de controlar. Descansar, muitas vezes, é parar de controlar. Nós estamos controlando o resultado e ainda botamos Deus. Controlamos, manipulamos, não deixamos. Por mais que você diga: entreguei na mão de Deus, mas lá por dentro você não desiste. Você pensa sobre isso, você fala disso, você fica murmurando dentro de você sobre aquilo. Estou mentindo? Estou mentindo? Não. Eu também sou assim. Só que tem uma coisa aqui muito importante. Olha o que ele diz: hoje, se ouvires a voz. Versículo número 11 agora, ao 12. Só a palavra de Deus é capaz de remover essas crenças. Amém? Aqui ele está mostrando a importância do descanso. Olha para alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, quando essas imagens de fracassado, de perdedor, vierem sobre a tua vida, você vai declarar: eu rejeito essa crença no meu coração. Diga: eu não te aceito mais como parte da minha identidade. Hábitos na tua vida não fazem parte da tua identidade. Tem coisas que você vai receber uma chave virando, como Renata disse. Olha, esforcemos para entrar no descanso. Como é que se esforça? Como é que descansa se esforçando? Verso 12. Porquanto a palavra de Deus é o quê? Ela consegue fazer o que a psicologia não consegue. Não sou contra a psicologia. Assim como tem ortopedista, neurocirurgião, tem psicólogo, tem psiquiatra, tudo isso é importante. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Senhor. Tem pessoas que muitas vezes a direção é ir no médico. Quem criou a medicina? Deus. Quem criou o estudo sobre tudo isso? Deus. Para quê? Para melhorar a vida. Tudo que melhora a vida vem do Senhor. Amém? Para depois ninguém dizer: o pastor é contra a psicologia. Pelo contrário, seria da humanidade dos tempos atuais sem os psicólogos. Meu Deus do céu. Capaz de penetrar. E aí ela mostra tudo que a palavra de Deus é capaz. Amém? Só que tem algo aqui interessante. Todo o contexto está relacionado ao quê? Diga: coração. De novo, coração. De novo, coração. O contexto está relacionado ao coração. No versículo 12 diz que a palavra de Deus consegue discernir, julgar os pensamentos do coração. Você sabia que o coração tem pensamento? Tem mais de 10 mil neurônios no seu coração. Caramba. Eu já falei isso aqui para vocês, vou falar de novo. O jovem, um rapaz tirou a vida dele a tiro. O coração foi doado para um homem. Esse homem que recebeu o coração se apaixonou pela ex-esposa do cara, se casou com ela e depois de 13 anos deu um tiro na cabeça também. Uma criança morreu afogada com 5 anos. O coração dela foi doado para uma criança de 9. A criança de 9 amava pular no lago, tomar banho no lago. Tinha um lago na frente da casa dela. Ao receber o coração, começou a ter pesadelo com água e morria de medo de entrar no lago. Trancava até as portas do fundo. Por quê? Tem muitas coisas sobre Deus que o seu coração se fecha por pensar da velha maneira de antes. E é por isso que você não se abre para o novo. Só que tem algo interessante aqui desse carro de câmbio manual. Muitos crentes estão vivendo assim, empurrando ele até chegar em casa, mas sem encontrar uma ladeira, meu irmão.
está frito. Agora eu vou dar um outro exemplo que a gente fazia muito quando eu estava só numa situação dessa. Você pegava todo o seu empenho, toda a força que tinha, empurrava o carro. Quando ele pegasse velocidade, abria, já com a porta aberta, você caía para dentro, pisava o pé no embreagem, passava mais, soltava a embreagem e acelerava. Ele pega, quando ele pega, aí você vai embora. Olha para o teu vizinho e diz: isso é descanso. Agora você não usa a sua força, você precisou de sabedoria e de empenho, mas é o descanso que vai te levar. Amém? Agora você dirige o carro para onde quer que você queira. É assim que funciona a mudança do coração. Vai precisar de um empenho para ela. A maneira como você acorda, isso foi comprovado cientificamente. Os seus primeiros 30 minutos determina muito como será, o que será estabelecido no teu coração. E os minutos finais antes de dormir. Isaías 26, por favor. Verso 3. E aqui eu fecho. Isaías 26, verso 3. O Senhor, ó Senhor, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito, essa versão é propósito, mas quem tem mente aqui, quem tem a versão mente, tem aí, Pompeu? Mente, cuja mente está focada em ti, porquanto deposita em ti toda a sua. Quem já leu esse texto aqui? Fala de uma mente focada no Senhor, não é assim? Mas a palavra para mente aqui, a mesma palavra de Gênesis 6, versículo 5, quando fala das imagens do coração do povo que era perverso, na época que Deus levantou Noé. A palavra mente aqui, propósito ou mente, está ligada à imaginação. O Senhor vai conservar em paz. Paz aqui é shalom, prosperidade e bem-estar em todas as áreas. Cuja imaginação, as imagens do coração está focada em quem? No Senhor. Quando imagens são formadas, quando nós imaginamos e habitamos sobre isso, ao formar imaginações, nós estamos escrevendo mensagens no nosso coração. Existe um salmo que diz que o coração é como se fosse uma tábua, e a nossa maneira de meditar escreve nessa tábua. Você sabia que antes do cérebro vem um coração reagindo em nossas crenças? Você acha que pensa com o seu cérebro, mas é o seu coração que está dando o comando para ele. Isso é muito sério. Antes de Deus mudar a confissão de Abraão, Deus mudou a visão dele. Depois de 20 anos Deus muda o nome. Por quê? Porque primeiro Deus trabalha na visão, para depois mudar a confissão. Por muito tempo, muitas pessoas deram só ênfase à confissão de fé. Ela é importante, tem o seu lugar. Mas se você não enxerga, o que você fala não vale nada. Porque do seu bom tesouro, a boca fala do que o coração está. Se não há crença no coração, são palavras vazias. Sou curado, mas não tem imagem de cura em você. O anjo fala com Maria: você vai engravidar. Ela não tem imagem, então ela não consegue enxergar como isso é possível. O anjo dá uma imagem: Isabel é estéril, nunca deu a luz, mas ela vai dar. Claro que não é a mesma situação com você, é mais impossível ainda. Mas por dar uma imagem, a fé é acessada em seu coração. O diabo trabalha com imagens. Todas as vezes que eu passava por uma determinada situações, eu me via perdendo. E o Espírito Santo disse para mim: olha aí a situação. Eu cheguei a ter um transtorno de ansiedade, porque eu tinha uma dor no peito que não passava por nada. Porque eu deixei que incredulidade, não fui responsável pelo meu coração, deixei que incredulidade. Comecei a desacreditar do Senhor e ter feridas de fé. Por quê? Porque a gente começa a olhar para aquilo que a gente está vendo e não para a verdadeira realidade, aquilo que é eterno. Isso é muito sério. Esse versículo na versão original era assim: aquele que através de sua imaginação se vê em Deus, experimenta paz, prosperidade, proteção e saúde. 2 Coríntios 10, Paulo falando sobre as armas, fortalezas que são montadas em nossa mente. Ele diz: nossas armas não são carnais. Você não tem como mudar um hábito carnal usando esforço. Você tem que usar as armas espirituais. Quer saber se tem uma fortaleza em sua mente? Se você sempre tem imagens negativas em sua mente, tem uma fortaleza aí. A maneira como eu sinto,
As minhas emoções determinam as fortalezas. Se eu tenho uma fortaleza, eu sempre penso de forma negativa, eu sempre sou pessimista, eu sempre tenho um sentimento de medo. Ou vice-versa, em outra área na sua vida tem uma fortaleza ali. E aí Paulo diz: nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sofismas são pensamentos que não vêm de Deus, é do diabo na sua mente, falando com você todos os dias. Então, ao acordar de manhã, pega isso hoje. Isso aqui é muito importante, mudou minha vida. Os primeiros 30 minutos do seu dia determinam aquilo que será escrito em seu coração. E os últimos minutos antes de dormir. Eu gosto de correr. Quando a gente corre, eu digo para a Ju, eu começo a sonhar. Ao dormir eu sempre fiz isso, eu sonho. Uma vez eu vi até um cientista dizendo: se você quiser resposta para uma pergunta, faça 3 vezes essa pergunta antes de dormir, e ao acordar, seu cérebro vai conseguir, no descanso, trazer a resposta. Eu nunca fiz, mas prefiro confiar na Bíblia. Olha para o teu vizinho e diga: agora, se você acorda de manhã, irmão, para aí, pega o celular, começa só as demandas do celular. Já acordou com o celular na mão, problema de cá, notícia de lá, o que é que vai ser estabelecido no teu coração? Depois você diz: não sei o que aconteceu hoje, mas eu estou muito ansioso, eu não estou bem, eu estou com um sentimento ruim. Ninguém tem um problema de digestão sem ter comido uma buchada, uma comida pesada. O problema é que os primeiros 30 minutos de influência na tua vida é só com notícia ruim. E isso está te estabelecendo um padrão no teu coração. E ao dormir você medita de novo. A imaginação, o que eu medito, influencia muito o meu coração. Hoje não vai dar para terminar, vou deixar para um outro dia. Mas como aquele carro que você entrou, empurrou, focou, empurrou, é assim quando o coração gira. Não vai ter mais esforço para mudar na sua vida. Você vai viver coisas que jamais imaginou viver. Porque Deus, antes de dar um filho a Abraão, faz ele ver. Olha as estrelas. Porque o nosso maior problema é enxergar. Eu conversando com uma pessoa há um tempo atrás, ela disse para mim: eu não consigo mais sonhar, eu não consigo mais me imaginar, eu não consigo nada. E é por isso que os sentimentos ruins estavam dominando ela. Quando ela começou a habitar e meditar na palavra de Deus, a mente dela mudou. E as atitudes mudaram. Porque ela começou a se enxergar pelas escrituras. Perceba, não é quando tudo está bem, são nos momentos de pressão ou nos momentos de tentação. Como você se enxerga? Como justiça de Deus ou como pecador miserável? Isso determina tudo. Eu queria que você ficasse de pé. Alguém recebeu alguma coisa hoje? Alguém recebeu alguma coisa hoje? Olhe para o teu vizinho e diga: nossa verdadeira guerra não é contra o diabo, mas é em nossa própria mente e coração. Como é que a gente vence isso? Hein, Gleison? Deus nessa noite quer inundar o teu coração e restaurar a visão que você perdeu. Meu Deus do céu. Tem pessoas aqui que perderam a visão e a chama pelo propósito, por causa de fatos, problemas, circunstâncias, coisas que não aconteceram, ou erros que você cometeu. Mas nessa noite Deus quer inundar seu coração de luz e quer restaurar a visão que você perdeu. Foi falado sobre profético. Uma das formas de Deus trazer o profético no meio do seu povo é através de visão. Vamos cantar aquela música Jeová Jireh de Aline Barros. Você pode fechar os olhos. E se você tirar um tempo para orar em línguas quando acordar? Não é uma regra, mas comece a experimentar isso todas as manhãs. Havia um cara que estava num tanque por 38 anos. Quanto tempo? Quanto tempo aquele cara estava no tanque? Quanto tempo? E havia uma lenda de que o primeiro que entrasse nas águas seria curado. Quando Jesus entrou naquele tanque, Jesus olhou para o homem e disse para ele: quer ser curado? Olha para o teu vizinho e diga para ele: que loucura isso. Vem cá, alguém que está querendo ser curado, o que é que ele está fazendo lá, passeando? A pergunta de Jesus tem um significado. Alguém que passa muito tempo tentando e não consegue, desiste. Mesmo estando fisicamente no ambiente, mas desistiu por dentro.
A pergunta de Jesus cria o desejo do homem de tentar de novo. Ele deu desculpa. Sempre alguém passa na minha frente, porque aquele tanque era da meritocracia. O melhor vencia. No reino de Deus não é o melhor que vence, é o que crê. No reino de Deus é diferente. Pela lei, até os melhores fracassaram. Pela graça, até os piores são salvos. É loucura isso, não é não? Jesus olha para aquele cara no tanque, 38 anos sofrendo com aquelas pernas, e diz para ele: quer ser curado? Quer ser curado essa noite? Nessa noite, Deus está perguntando para alguém aqui: quer ser curado? Sua deficiência não é física, é a maneira que está se enxergando. Quando Jesus olhou para o paralítico, disse: levante, toma sua cama e ande. E a Bíblia diz que quando se viu curado, andou. Não eram as pernas que lhe paralisavam, eram as visões do coração que estavam estabelecidas sobre ele. As maiores paralisias que um homem pode ter não são físicas, está na visão que ele enxerga de si mesmo. E se esta visão não estiver alinhada com a visão que Deus te enxerga, você vai viver uma vida de derrota. Mas uma palavra de rema foi liberada. Sabe por que você veio aqui essa noite? Porque aqui sai palavra rema, palavra falada pelo Espírito. Jesus deu uma palavra rema para ele: levanta, pega a tua cama e anda. O homem poderia ter dito: está vendo que não tem como, eu estou deitado. Mas a palavra rema, quando chega, algo gira no coração e ele se vê, depois anda. Você nunca vai andar se não se vê. Você nunca vai ter a coisa no natural se não tiver aqui no coração estabelecido. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Começa a se ver como filho. Começa a se ver. Perceba que sonhos morreram na tua vida. Você já não sonha, já não vê. Quando Deus falou com Abacuque, disse: escreve a visão em letras enormes, para até quem passar de longe ver. Um dia nós estávamos com 3 pessoas na minha casa, e eu vi essa igreja. Você nunca vai viver o que você não vê. Feche os olhos agora. A pergunta de Jesus hoje, essa noite, é: quer ser curado? Tem alguém querendo ser curado aqui essa noite? E o que é que eu vim fazer aqui, Gleison? É porque a pergunta dele coloca em você o desejo de tentar de novo. Eu sei que você já tentou tantas vezes mudar essa área e não mudou, mas nessa noite é diferente. Agora é uma palavra pelo Espírito chegando ao teu coração. Não vão ser mais tentativas frustradas. Você vai evidenciar o milagre na sua vida. Porque a paralisia não é física, ela é mental, emocional. Ela está no seu coração e Deus quer remover ela essa noite, colocando a visão dele em você. Solta a canção, por favor. Feche os olhos, depois eu oro por vocês. Você que se via solteira, se veja casando. Ajuda o Espírito Santo. Pega imagens. Mães que não podem engravidar, pega fotos de bebês. Desenha a empresa. Deus vai restaurar a visão de pessoas aqui. Você está focando na provisão. Você está focando na provisão. Deus está dizendo: a provisão não vem sem a visão. Oh, aleluia! Adore ao Senhor essa noite. Para de buscar em lugares e coisas. É no seu coração que a chave vai girar. Por que está com medo? Não importa quanto tempo você está nessa. Nessa noite Jesus te diz: o que você quer? Levanta-te. Levante-se. Pega a tua cama. Pega aquilo que te domina. Te domina sobre isso. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Dessa vez vai ser diferente. Eu creio em ti. Você se cansou de tentar, mas há uma unção do Espírito Santo. Há uma palavra que sai da boca de Jesus para te levantar. Levante-se. 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 Chegou a hora de viver. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo.
Deus para você. Como aquele paralítico, você passou muito tempo nesse estado, nesse lugar. E o Senhor disse para você que é ser curado. Você disse: o que é que eu estou tentando fazer? Ele está colocando em você o desejo de tentar de novo. De tanto tentar e não ver a coisa acontecer, a gente se frustra. Mas uma palavra rema do Espírito diz: levanta, toma a tua caminhanda. Aquilo que te domina vai ser dominado agora. Mas antes de se levantar, ele se viu. Deus está mudando as imagens, porque o diabo sempre está trazendo para a tua vida imagens do passado, imagens de fatos que aconteceram, traumas que aconteceram. Mas a palavra de Deus é viva, é eficaz e é poderosa, por causa do chamado de Deus na tua vida. É por isso que você não está morto. Esse desejo de se matar, esse desejo de morrer vai embora do teu coração, porque a vida do Espírito, o Senhor ainda te levará a tantos lugares que você nem imagina. Deus disse a Elias: ainda tem um rei para ungir, ainda tem 7.000 que guardei, você ainda vai fazer isso. O Senhor te diz: não acabou, só está começando. Mas agora você não vai empurrar aquele carro que está com o motor de partida quebrado. Você vai pular dentro dele, soltar a embreagem e acelerar, meu velho. Há pessoas aqui nessa noite que o Senhor vai dar visão profética. Daqui para frente, o Senhor te dá visões proféticas, imagens positivas do seu futuro, e elas acontecerão. Quando José não se tornou governador, quando se entrou no trono, começou com uma imagem, começou com uma visão. Não deixa que a visão das feridas do processo sejam maiores do que a visão que Deus te deu. Tem gente aqui que vai crescer de uma forma, porque Deus está dizendo: eu vou ampliar a visão, eu vou ampliar a visão. Oh, meu Deus do céu. Percorre a terra em largura e comprimento. Percorre como? No coração. Começa a percorrer. Começa a percorrer agora, vai, fecha os olhos. Começa a ver. Enquanto não se vê, não anda. As paralisias naturais vão ser transformadas pela visão do coração. Deixa a visão do coração fluir. Levante, pega a cama e ande. Está na hora de se levantar e pegar aquilo que dominou você a vida toda e você dominar sobre isso. É isso que Jesus vem para fazer. Reinar em vida. Vai, levanta essa noite. Recebe poder do Espírito Santo. Recebe cura. Recebe essa noite. Se levantem, sejam cheios. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tocado essa noite. Isso, ore em outras línguas. Isso, deixa o Espírito Santo encher você, renovar você. Oh, para de procurar em lugares, para de procurar em pessoas. Já está em você. Agora Espírito Santo, ilumina, abre. Meu Deus do céu, que presença do Espírito Santo. O Senhor me dá uma palavra aqui essa noite. Algumas pessoas já não sonham mais. Algumas pessoas. Sabe por que você é tão perseguido? Porque Deus te deu uma visão. Quanto mais você cresce, mais a visão vai aumentar e você vai possuir. Só que o Senhor nessa noite está reconectando o teu coração à visão do Espírito. Coloca a mão no teu coração. Diga: eu rejeito toda crença. Eu rejeito toda a imagem do passado. Eu rejeito toda a imagem de fracasso. Eu rejeito toda a imagem de abuso. Eu rejeito toda a imagem de derrota. Eu rejeito toda a imagem de perca. Mas eu aceito a imagem de filho.
a imagem de amado, a imagem de perdoado, a imagem de mais do que vencedor, a imagem de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, comece a se ver. Quando você se vê, vai dominar sobre aquilo que te domina. Se veja agora. Vou dar 1 minuto para você se ver. Tem algumas pessoas que vão se ver na Europa. Tem algumas pessoas que vão se ver pregando. Tem algumas pessoas que vão se ver abrindo empresas. Tem algumas pessoas que vão se ver casando, tendo filho, realizando sonhos. Deixa, sabe, esvazia as imagens negativas do coração. O Espírito Santo vai arrancar elas e vai estabelecer novas. Tem muita gente que está tão cheio de imagens negativas, tão cheio de, está enraizado em você, que vai ser necessário 30 minutos, não 40 de manhã. Mas uma coisa eu sei, meditando na palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela vai, o Espírito de Deus levando a palavra dele ao teu coração, para romper com as crenças, para romper, para rompimento. Vai, adora essa noite. Continua, vai, seja cheio, deixa Deus fazer. A unção está nesse lugar. Meu Deus do céu. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por cada pessoa nessa casa. Obrigado porque, como aquele paralítico, eles vão passar a se ver a partir de hoje. Nenhuma crença limitante, nenhuma raiz de amargura ou de incredulidade dominando o coração dos teus filhos, mas que eles possam ser plenos. Assim como Jesus partiu o pão e os olhos dos discípulos no caminho de Emaús se abriram, que a tua palavra possa abrir os olhos e eles se enxergarem da forma que o Senhor enxerga. Abrir os olhos para enxergar Jesus, enxergar você, e não para enxergar suas limitações. Obrigado por esse alimento, obrigado pela palavra, obrigado pela unção. Eu declaro que as bênçãos de Deuteronômio 28 se manifestem sobre eles. As bênçãos do Salmo 91 estejam estabelecidas na casa, no lar, na mente e no coração de cada um dos teus filhos dessa casa. Eu declaro avanços. Eu declaro que esse é o ano de viver os melhores e maiores sonhos do Senhor para as nossas vidas. E até os que estão em casa agora, a tua unção, o teu toque e a tua presença, trazendo refrigério, restaurando a visão, fazendo o teu povo possuir o que lhe pertence. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Dá a paz, abraça o teu irmão e diga: você nasceu para sonhar alto.